30 mil reais só pra você no quarto sorteio, 30 mil. E mais, 3 mil reais em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio, 3 mil. E 10 prêmios e 500 reais no Giro da Sorte. Tá esperando o quê? Compre logo o seu e boa sorte. Adquirindo o Mandacaru da Sorte, você contribui com a Associação São Vicente de Paulo de Arco Verde. Mandacaru da Sorte. Marano FM. CYB 252. Rádio Marano FM. 102,3 MHz. Garanhuns, Pernambuco. A rádio que todo mundo ouve. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito, Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12 em ponto na 102.3 FM, na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento. Olha, e nesta quinta-feira, dia 28 de outubro, temos diversas notícias do mundo político e da economia. Mas antes, eu quero iniciar esse programa mandando um parabéns atrasado, tá? Ontem, Arnaldo José, foi aniversário de um dos nossos colunistas, professor Écio Costa, completou um ano ontem. Arnaldo é um pouquinho mais novo do que ele, eu acho. O Arnaldo está fazendo 18, né, nesse ano. O professor Écio Costa fez 19 ontem. E também aniversário do meu pai. Eu estava tão aéreo que eu estava achando que ia ser hoje o aniversário dele, mas foi ontem. Um abraço aqui para ele, seu Manuel. E aniversário de uma pessoa que levanta muitas emoções. Aniversário do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha que trio. Professor Écio Costa, meu pai, e uma pessoa que é polêmica, o ex-presidente, completou aniversário também no dia 27, no caso, né, de outubro. Hoje, 28. E chegando ao final desta semana, temos muitas notícias políticas e o cenário econômico ontem também trouxe algumas novidades. O Conselho Monetário do Banco Central, o Copom, é aquele que define a taxa de juros e observa o longo prazo da estabilidade monetária, aumentou em 1,5, digamos assim, ponto percentual, a taxa de juros, a taxa Selic. É aquela que eles pagam em cima dos títulos do Tesouro Nacional e também que os bancos, tanto privado quanto público, fazem sua taxa de juros sobre o empréstimo, tá? Obviamente que eles têm mais o prêmio de risco ali em cima, para que, caso perca, não haja uma perca generalizada, né? Também vamos observar que a prefeita de Caruaru, que também estará aqui no final de semana, né? Estará aqui numa atividade junto ao ex-prefeito de Garanhuns, Isaías Rezes Neto, em uma convenção partidária pelo PSDB. Amanhã também estará aqui o prefeito Isaías Rezes Neto. Vamos adiantar aqui já quem vai estar aqui amanhã para tratar de sua pré-candidatura e sua filiação. Também estará aqui na nossa cidade Armando Monteiro Neto. E hoje, na data de hoje, se encontra no Recife Daniel Coelho, Bruno Araújo, a prefeita Raquel Lira, o André Ferreira e o Anderson Ferreira, o grupo que se uniu em busca de dar uma voz a contraponto do Miguel Coelho como uma voz de oposição. Não necessariamente uma voz contrária, mas uma nova via para que se desperte algumas dúvidas para a cabeça dos analistas políticos. Olha, são 12h03 e nós vamos a um rapidíssimo intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique conosco. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia.
Em Altinho, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Momento CAAP. Enfrentando a pandemia, a Caixa de Assistência do Advogado de Pernambuco promoveu ações para minimizar ao máximo os danos sofridos pela advocacia. Além de oferecer máscara e álcool gel, a CAP distribuiu mais de 35 toneladas de alimentos em cestas básicas para advogados e advogados de todo o estado, além de oferecer auxílio financeiro para aqueles que comprovadamente precisaram de apoio naquele momento. No nosso site, você confere os serviços e benefícios. Acesse www.caap.org.br. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado e presidente da CAAP. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h05, estamos de volta na 102.3 FM, a Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. O Quarto Poder, trazendo nesta quinta-feira, dia 28, tempo e temperatura com a Poliana Fontinelli. Ela diz para nós que há risco de trovoadas no Nordeste. Aqui tá fazendo uma carinha que vai cair um pezinho d'água. Vamos ouvir. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta quinta-feira, 28 de outubro, há possibilidade de pancadas de chuva com risco de trovoadas no norte do Maranhão e Piauí. No leste baiano e em Sergipe, chove a qualquer hora. Chuva passageira desde o norte do Ceará até o litoral de Alagoas. Demais áreas da região nordeste com predomínio de sol e tempo firme. A temperatura varia entre 15 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20 e 96%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Arnaldo, por favor, tempo e temperatura no Alto do Magano. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 22,8 graus. Olha, amenizou bastante, tá? A gente estava acostumado com quase 30 nos últimos dias e olha que a gente não é acostumado a essa temperatura altíssima, não. Mas o nosso aniversariante de ontem, professor Écio Costa, traz para nós que essa notícia que eu trouxe um pouco mais cedo, tá? O Banco Central vai conseguir controlar a inflação com a Selic mais alta? É uma pergunta. Eu, sinceramente, acho que sozinho não. Medidas unilaterais não conseguem resolver problemas macro. Isso é, acho que, macro 1. Para quem faz economia, tem que saber disso de cor e salteado. Uma medida só para controlar a macroeconomia é a mesma coisa de você ter uma infecção generalizada e querer resolver com a dipirona. Não vai resolver. Vamos ouvir. Economia, com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, que, na sua reunião dessa semana, elevou a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, em 1,5 ponto percentual, surpreendendo o mercado, que esperava uma elevação de 1,25 ponto percentual, para 7,75% ao ano. E mais, com a indicação que deve fazer a mesma elevação no mês de dezembro. E a pergunta que fica é, o Banco Central vai conseguir controlar essa inflação que a gente tem atualmente no país, e que não é só aqui, também está acontecendo lá fora? Bem, o comunicado do Copom indicou que houve uma deterioração no balanço de riscos e do aumento de suas projeções. Ou seja, traduzindo, para a inflação convergir para a meta do ano que vem,
o ritmo de ajuste precisou ser intensificado, com um maior aperto monetário, entrando cada vez mais no território contracionista, ou seja, desaquecendo a economia brasileira. O Copom indicou também que a Selic deve atingir o patamar de 9,75% ao ano em 2022 para controlar a inflação. Essas previsões, segundo o Copom, poderão ser repensadas, a depender do comportamento das variáveis macroeconômicas observadas por eles, como o IPCA, câmbio e a situação fiscal. O prolongamento dessa política fiscal de combate à pandemia, que é o Auxílio Brasil, promove um risco fiscal adicional que fez o Copom aumentar a intensidade das elevações da Selic por conta de uma demanda agregada mais pressionada. Ou seja, a mudança da semana passada impactou a decisão. Os dados mais recentes, como a forte elevação do IPCA 15 em 1,2% para outubro, a maior elevação desde 95, pesaram também na decisão do Copom. Essa pressão vem de componentes mais voláteis, exógenos, que não fazem parte dos itens que representam o núcleo da inflação, e isso preocupa. Então, a resposta para a pergunta que eu fiz, se o BC, através do Copom, vai conseguir controlar a inflação, não necessariamente vai conseguir controlar a inflação se depender de componentes exógenos fora de controle, mas ele faz o seu papel em impedir que a inflação contamine os núcleos da sua composição, sendo contracionista na sua atuação atual. Então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Quarto Poder. Lucas Cavalcante. Obrigado, Arnaldo. O Matheus não quis me anunciar, né? Mas o Arnaldo Esquecendo, ó. me considerou hoje. E aí, tá melhor do choque, Arnaldo? Ô, Arnaldo, vamos Tá tirar a melhor, onda dele, tá que 100%. ele pintou o cabelo de preto. Você Rapaz, percebeu? tá vendo? Pintei o cabelo de preto. Tava loiro, agora ele tá de preto agora. Matheus tá incrível com essa coluna de moda aqui, eu não aguento mais. Ó, 12h11 a gente, depois da coluna do Écio Costa, tem uma entrevista hoje, né, Matheus? Tem mais antes, eu gosto de segurar o ouvinte, eu gosto de aperrear ele bem muito, Importante. não contar quem tá aqui logo de cara, mandar logo um abraço aqui, tá? Algumas pessoas conhecem ele como Tochinha, acho que 99% de Garanhuns conhecem ele como Tochinha, mas o nome dele é Felipe Tenório. Dá os parabéns aqui para ele, tá completando o ano hoje, tá ficando maior de idade, engenheiro, trabalhou aqui na prefeitura de Garanhuns também, trabalhou em trabalha, né, em diversas prefeituras e também no setor privado. Um abraço, meu amigo. Muitos anos de vida e felicidade e muito aperreio a tia Fani, que ela gosta, viu? Olha, hoje a gente tem uma convidada, aí falando em moda, ela veio muito chique, viu? Posso dizer que ela veio a caráter, inclusive, para o tema. Olha, doutora Natália, tenha paciência, doutora Natália, eu vou mandar seu alô também. Ela que me ajuda muito, aperrei muito ela também para nos ajudar nessa agenda. Vamos receber hoje aqui uma entrevistada muito importante, doutora Flávia Lima, advogada, especialista em direito público, presidente da Comissão da Mulher Advogada e delegada da CAAP, na OAB Garanhuns. Ela vai falar para nós sobre as ações da Comissão da Mulher da OAB Garanhuns no Outubro Rosa. A partir de agora, a entrevista do Quarto Poder. Quarto Poder. Entrevista. Boa tarde, doutora. Eu ia falar doutora Natália. Doutora Natália me aperrei tanto que eu ia falar doutora Natália. Doutora Flávia Lima, seja muito bem-vinda aos microfones do Quarto Poder da Rádio Marano. É sempre uma honra receber o pessoal da OAB e a senhora, num momento especial, o Outubro Rosa para nós. Inclusive, Priscila hoje está tratando do Outubro Rosa lá em Recife. Lá Exatamente. Olha, Matheus, antes de falar, eu vou dizer o seguinte, eu vou convidar, a gente convidou o Jorge Wellington aqui, porque ele está se encerrando o mandato dele, Isso. E ele falou do papel importante das comissões, né? Então, Exatamente. eu dei uma olhada ali em boa parte da comissão, e a primeira pessoa que eu quis chamar foi a doutora Flávia, pelo outro... Que é mais importante, o resto não importa muito. Não, diga isso não. Deles. É porque o Outubro Rosa, a gente está encerrando o Outubro Rosa, e eu vi que a Comissão da Mulher aqui em Garanhuns foi muito ativa nesse sentido. Então, eu queria saber um pouquinho do trabalho que ela vem realizando em frente à comissão, por isso o convite, seja muito bem-vinda, uma boa tarde, pode ficar à vontade. Boa tarde, Matheus, boa tarde, Lucas, boa tarde aos ouvintes do Quarto Poder, e inicialmente eu queria agradecer esse espaço que o Quarto Poder sempre cede aqui para nós da OAB,
é muito importante que a gente tenha um espaço voltado para a sociedade, para que a gente possa trazer algumas informações. Então, antes de mais nada, agradecer mais uma vez essa abertura aqui. Olha, a honra é toda nossa. E ela tá aqui, a caráter, quem vai acompanhar no YouTube depois, enfim, já vai ficar vendo que ela veio com um ternozinho rosa aqui, um blazerzinho rosa, que a caráter, né? O Outubro Rosa, os meses temáticos são muito importantes, mas o Outubro Rosa, ele tem uma especificidade de que ele trata muito do cuidado à mulher, né? Principalmente, que ela é acometida com algumas coisas que, nesse determinado momento, temático não diz respeito muito ao homem, mas diz muito mais respeito à mulher, e o homem tem que ser um parceiro. E a mulher é muito mais importante do que o homem, né, Matheus? Óbvio, né? Por que a gente só chama a mulher da UAB pra cá? Doutora Natália, doutora Flávia. Eu não fico chamando doutor Jorge, não fico chamando esse povo pra cá, porque, não, né? Pra quê? Um monte de homem aqui, já tem 3, o quarto poder inicialmente tem logo 3. Por isso eu gosto muito quando a deputada estadual Priscila Krause participa, porque daí melhora o ambiente, Luciele, Raquel. Doutora Flávia, quais foram as ações que a comissão da OAB Mulher aqui em Garanhuns desempenharam? Eu sei que são muitas ações, mas eu gostaria que a senhora começasse contando um pouco a respeito, anterior também, quem é a doutora Flávia Lima, que fica à frente dessa parte tão importante ali na OAB? Bom, Matheus, inicialmente é complicado aqui falar doutora Flávia, é até estranho. Às vezes a pessoa me chama na rua Flávia e eu nem atendo. Então, se chegar de Fafá na UAB, aí sim, aí todo mundo sabe quem é, né? Mas eu vou falar um pouquinho da minha trajetória à frente da UAB, né, nas comissões e o nosso trabalho realizado na UAB Garanhuns. Há 6 anos, quase 6 anos atrás, eu fui convidada para uma reunião da Comissão da Mulher, e naquele momento nós estávamos na véspera do Dia Internacional da Mulher, e foi o meu primeiro contato com a OAB, né? Segundo contato, na verdade, mas o primeiro contato efetivo. Até então, para mim, era uma instituição de pegar a carteira e não passava disso, exatamente. É que nem o Corecon dos economistas só pega a carteira e manda o boleto para a sua casa. Então, inicialmente, eu fui convidada a participar dessa reunião, e naquele momento a OAB tinha pouquíssimas comissões. Na verdade, eu estou sendo até generosa. Naquele momento, a OAB não tinha comissão formada. O Dr. Jorge iniciou a gestão dele com esse trabalho de formar comissões, até porque é impossível que uma diretoria consiga exercer todo o trabalho. Ele diz muito que as comissões é o que faz a OAB funcionar, e essa foi uma preocupação inicial dele. Então, naquele momento, nós tínhamos formado apenas a comissão do jovem advogado, e em seguida formou-se a comissão da mulher, que foi presidida durante 3 anos por doutora Rosário Sarduí, que foi diretora, inclusive, na Secretaria da Mulher aqui em Garanhuns. Então, esse foi meu primeiro contato com a OAB, foi como eu comecei. Mas, naquele momento... Já advogava há bastante tempo? Não, advogava há mais ou menos 1 ano e meio. Era novinha? Pensava em desistir, inclusive. A ideia é novinha, mas era novinha na profissão. Era novinha na profissão e ainda pensava em desistir. Então, eu posso dizer que a OAB foi muito importante também até na continuidade da profissão. E naquele momento, Matheus, é uma coisa que eu falo sempre em relação às comissões, o nosso trabalho ali é voluntário. Então, quanto mais pessoas estão envolvidas no trabalho, mais a gente consegue realizar ações e priorizar as ações de cada área. Naquele momento, quando eu cheguei na OAB Garanhuns e me tornei membro da Comissão da Mulher, a comissão ela exercia um trabalho, para ser assim, o mais sincera possível, ela fazia tudo, né? Então, assim, os eventos da OAB eram encabeçados pela Comissão da Mulher, as ações sociais, campanhas sociais também eram encabeçadas pela Comissão da Mulher. Com o passar do tempo e com o incentivo que sempre houve dentro da OAB de Dr. Jorge, da diretoria como um todo, desde a gestão dele, outras comissões foram se achegando, foram formando. Então, hoje nós temos, eu não vou falar em números, sou péssima com números, não sei dizer, mas temos bastantes comissões. Então, naquele momento, nossa comissão tinha esse viés, e com o passar do tempo, a comissão ela foi se desenvolvendo e priorizando nossas ações. Era quase uma comissão geral ali, Era o braço direito de Jorge Hélio. A gente chamava, na verdade, de comissão de evento, porque fazia tudo. E na segunda, isso foi basicamente o que aconteceu na primeira gestão de Dr. Jorge, e aí veio a segunda gestão, que eu posso dizer que, em relação a cargo mesmo, foi quando eu comecei a assumir algumas funções. E aí eu me tornei delegada da CAAP, sou a representante da CAAP aqui na OAB Garanhuns, e esse ano, desde março, estou como presidente da comissão. Então, esse é um resumo
como o Matheus me pediu agora, da Flávia na OAB. Olha, ela falou, fala muito bem, né? É por isso que eu trago todo o pessoal da OAB aqui, meu amigo. Não tem, a oratória é impecável. Mas, ainda no momento dos aniversários, ela falou em Dr. Jorge Wellington e a pupila dele, a filha dele, hoje faz aniversário. Verdade, Amandinha, um beijo. Vou dar um abraço aqui, um cheiro para ela. Doutora... Cheiro, Amandinha, parabéns, viu? E doutora Natália, para de aperrear, meu Deus do céu, isso é uns ouvintes complicados, viu? Olha, deixa eu dizer uma coisa. A doutora Flávia passou aqui rápido, eu vou querer que ela especifique também as ações agora para o mês de outubro, como foi o decorrer do mês de outubro, e como tem sido também os desafios para a comissão, do olhar da comissão da OAB Mulher, durante a pandemia, que eu acredito que tenha sido bem puxado para vocês, mas a gente vai a um rapidíssimo intervalo, pegue caneta e papel para anotar, você que é uma pretensa advogada, está fazendo agora, passou agora a primeira leva do pessoal que faz a primeira fase da OAB, exato. Já fique de olho, tá? As comissões são para receber o pessoal da melhor maneira possível. Com certeza, inclusive fica aqui o convite para os novos jurandos e jurandas. Procurem a OAB, porque a gente precisa realmente de mãos nas nossas comissões. Ela vai dizer para a gente como é que as comissões da mulher, a comissão da mulher recebe as novas advogadas depois dos intervalos. 12h20, voltamos em instantes. Quarto poder. Desde que todo mundo ouve, Marano, a superpotência de Pernambuco. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Momento CAAP. Um dos benefícios oferecidos pela Caixa de Assistência Advogada de Pernambuco é o maternidade legal. Com ele, advogado inscrito na OABPE receberá o reembolso do valor da anuidade paga no ano em que derá luz ao seu filho ou à sua filha. O benefício é estendido aos casais homoafetivos em caso de adoção. A CAAP quer participar deste momento tão especial na sua vida. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado e presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h22, estamos de volta na 102.3 FM, na Rádio Marano. O Quarto Poder especial hoje com a presidente da comissão da OAB Mulher, doutora Flávia Lima. Eu quero saber como é que, primeiro, vamos falar, já que a gente tocou nesse ponto, né, o pessoal que passou na primeira fase da OAB, como é, doutora Flávia, que é costumeiro receber, o costume da casa receber, e quais são as ações que são feitas na comissão da OAB Mulher para receber as jovens advogadas? Perfeito. Matheus, eu vou explanar aqui de forma mais genérica, porque não é só na comissão da mulher, mas em todas as comissões formadas hoje na OAB Garanhuns, o nosso critério é que seja advogado e que tenha vontade e que tenha disponibilidade para trabalhar. Como eu disse no começo, o trabalho é voluntário e a gente depende de um pouquinho de tempo de cada advogado, de meia horinha por mês, para participar de uma reunião, para trazer uma pauta, trazer uma ação interessante. Eu vou citar aqui um exemplo que nós tivemos na Comissão da Mulher, e eu acho que foi muito emblemático, primeiro pela participação dessa pessoa em especial, e segundo, porque eu acho que naquele momento as advogadas que começaram a ver o trabalho que foi desenvolvido passaram a enxergar a comissão com outros olhos. Mas esse ano, por exemplo, nós realizamos uma campanha para arrecadação de absorventes destinados à colônia penal feminina de Buíque. E naquele momento, nós contávamos com a participação das advogadas da comissão. Uma menina falou comigo, inclusive eu não sabia que ela não era advogada, ela é de Águas Belas, e Jaqueline era estudante e agora é advogada, jurou conosco agora semana passada, e Jaqueline se disponibilizou a nos ajudar naquela arrecadação.
Então, naquele momento, nós trouxemos Jaqueline para dentro da comissão como uma aluna colaboradora. Não existe critério, não existe limitação ao número de membros de uma comissão. Então, fica aqui um convite não só para a minha comissão da mulher, mas para todas as comissões. O advogado ou a advogada que tiver interesse em participar, que tem uma pauta interessante, que tem uma pauta legal, que quer contribuir de qualquer forma para a OAB, a porta de entrada é a comissão. Aliás, são as comissões. Então, para as novas jurandas, fica aqui o convite. Entre em contato conosco pelo direct, entre em contato conosco através do WhatsApp da OAB também, para que vocês venham nos ajudar e estender as mãos também aqui para nós na Comissão da Mulher. Eu vou fazer uma das perguntas que a doutora Natália me mandou aqui, e aproveitar a retórica da doutora Flávia, né? Para enriquecer mais ainda. Pode ficar à vontade, vá fazendo que eu estou segurando a minha aqui. Olha, ela fez uma pergunta aqui muito pertinente, que eu pedi também a ela, agradecer aqui, doutora Natália, uma coisa que eu já tinha observado também, como isso nas redes sociais, que é muito importante, né? Inclusive, fica aqui, eu como economista posso falar o que eu quiser, depois os advogados me soltam se eu for preso, mas fica aqui a minha crítica nesse sentido ao OAB Nacional. Olha, tinha que mudar alguma coisa para os advogados poderem fazer sua autopromoção sem ser pegado tanto no pé. Tem coisas que não faz sentido. Eu sei que tem as limitações éticas e morais, obviamente, mas eu acho que vender seu bom serviço e sua prestação de serviço não está infringindo uma lei. Bom, pelo menos é o meu olhar. Eu sou economista, então eu posso pensar desse jeito. Ela falou o seguinte: como a Comissão da Mulher tem trabalhado nas redes sociais com informações para as mulheres e para as mulheres advogadas. Isso é muito importante, porque o acesso à internet hoje em dia, ele é maior do que já foi no passado, e muitas vezes as pessoas não têm a informação clara das coisas, e às vezes a rede social ajuda muito nisso. Eu quero entender como é que está sendo trabalhado isso para a Comissão da OAB Mulher. A Comissão da Mulher, como eu disse há pouco, é uma comissão extremamente atuante, Matheus. E esse ano, quando eu assumi a presidência, e com sorte eu tenho pessoas maravilhosas ao meu lado, a gente teve exatamente essa preocupação. Como trazer pessoas para a nossa comissão? Como chegar à advogada e dizer, essa comissão aqui é interessante, essa comissão aqui faz uma coisa legal, ou eu tenho uma ideia legal para essa comissão. Então, a rede social foi nossa primeira meta, assim que nós assumimos a presidência esse ano. E ela ganha campo, só interrompendo rapidinho, ela ganha campo muito mais rápido do que, às vezes, o boca a boca é rápido também, mas a rede social hoje em dia ela é um disparo enorme, né? Então, exato, as pessoas conseguem ter acesso mais rápido. Exato. E nós temos grupos de WhatsApp, mas grupos institucionais, que servem para mandar aviso mesmo, e acaba que aquela quantidade de avisos torna... O advogado vai perder do interesse no grupo, às vezes não baixa, às vezes não lê. Então, o nosso momento, naquele momento, nós pensamos em criar um perfil no Instagram. Criamos o perfil e veio uma segunda preocupação. Como mostrar a cara da Comissão da Mulher? Como é que a gente vai dizer aqui que essa comissão não é feita só por Flávia, ou por Ieda, que é a vice, ou por Arielle, que é a secretária? Não é personalizar, né? É uma instituição, né? Exatamente. Então, veio a ideia de nós dividirmos as publicações. Semanalmente, temos publicações às segundas, quartas e sextas, mas toda semana quem está à frente da Comissão da Mulher é uma das meninas que fazem parte da comissão. Né? Então, às vezes sou eu que faço a publicação, Ieda, Larissa, Arielle, Lívia, enfim, são muitas mentes que fazem a nossa comissão. Então, em relação à rede social, Matheus, a gente teve essa preocupação porque a gente precisava levar à advogada o que era que a gente estava fazendo. Eu precisava mostrar para ela que o nosso trabalho, além de importante, era um trabalho interessante. Então, por exemplo, com essa publicidade que foi dada na nossa comissão, nós conseguimos, dentre as 25 mil unidades de absorventes que foram arrecadadas, nós conseguimos 7 mil unidades de uma doação que veio de fora, de uma advogada de Caruaru, doutora Paula, que viu a nossa publicação, que seguiu o nosso Instagram e disse, eu vou ajudar aqui. Então, a rede social abriu esse espaço para a gente, principalmente para que a advogada, que ainda não faz parte, tomasse consciência do que é feito ali na nossa comissão. Olha, eu acho muito importante o papel das comissões e da OAB de forma geral, porque ela não se restringe a um órgão de classe simplesmente para a profissão, para o advogado, né? Muita coisa impacta a sociedade civil, como o caso dos absolventes. Eu queria que você relatasse um pouco mais, tanto na questão do Outubro Rosa agora, como ao longo desses anos que você ficou à frente da comissão, ações que não foram relacionadas aos advogados exatamente, e sim à sociedade.
Perfeito. Lucas, como eu disse, no início, a nossa comissão ela tinha um cunho mais social. Hoje nós contamos com a Comissão de Ação e Cidadania, presidida por doutora Sara, mas naquele momento, todas as campanhas elas eram realizadas pela Comissão da Mulher. Então, campanha de arrecadação de fralda para o Abrigo São Vicente, as campanhas de arrecadação de brinquedos para creches aqui do município, todas essas campanhas foram realizadas inicialmente pela Comissão da Mulher. Nós temos uma preocupação em contribuir e de uma forma que seja mais objetiva, assim, mais clara, para que a sociedade possa entender qual é o nosso papel ali. No primeiro triênio, no caso da primeira gestão de Dr. Jorge, a comissão era presidida por doutora Rosário, e naquele momento nós tivemos um projeto. Nesse momento está em stand-by, mas estamos trabalhando para retornar, e foi um projeto em parceria com a Secretaria da Mulher aqui do município, que nós fazíamos atendimento a vítimas de violência doméstica em situação vulnerável. Então, a triagem era feita pela Secretaria da Mulher e chegava até a nós as mulheres para ser atendidas. Então, assim, nós temos um trabalho social muito importante. Como eu disse, esse projeto está em stand-by no momento, até porque houve uma troca de gestão aqui no município e a gente está tentando alinhar algumas coisas, mas o trabalho social da Comissão da Mulher, eu acho que foi o pontapé inicial. Hoje a gente está, não vou dizer restringindo, mas hoje, em razão das muitas comissões, nós temos a liberdade de priorizar algumas coisas. Mas, em relação à nossa contribuição social, ela desde o início e até hoje. Importante. Acho que sempre é bom deixar esse recado, né? Que a OAB, como o Lucas pontuou aqui... Vai além de uma entidade de classe. Muito mais. A gente abusa eles muito. A gente traz eles aqui no Quarto Poder e semanalmente tem alguém aqui da OAB, porque eles nos ajudam muito. Até porque a gente trata diariamente de política e também comportamento junto à sociedade, porque tudo flui para o mesmo caminho, né? Vivemos em sociedade. E uma das coisas que a doutora Natália estava conversando comigo outro dia foi sobre as ações que a CAAP tem trazido junto à OAB e à Comissão da Mulher Advogada. Por exemplo, o mamógrafo digital estava aqui esses dias. E é muito ligado a esse momento do Outubro Rosa. A senhora pode falar um pouquinho? Perfeito. Matheus, inclusive quando eu recebi o convite para estar aqui hoje, que a gente delimitou esse tema do Outubro Rosa, e que me anunciaram como presidente da Comissão da Mulher, né, me ficou a preocupação de esclarecer, eu acho que isso inicialmente tem que ficar esclarecido, que todas essas ações realizadas, elas são uma parceria com a CAAP. Através do apoio da CAAP, a nossa subseccional, é que nós podemos realizar tantas ações. A Caixa de Assistência aos Advogados. Perfeito. Manda um abraço aqui para ele, que preside a CAAP atualmente ainda, né? Doutor Fernando Ribeiro. Doutor Fernando Ribeiro. Está sempre conosco aqui na Rádio Marano. Ainda não teve a oportunidade de chegar no meio-dia, mas a gente sempre fica esperando ele aqui e participa do Clube da Marano, né? Clube da Marano, a gente rouba o programa do Júnior Paulino para poder participar junto com o doutor Fernando quando ele vem aqui. Virou a casa cativa, né? Ele, doutor Bruno Batista, um abraço para eles. Bom, então, pegando esse gancho da CAAP, nós temos alguns projetos durante o Outubro Rosa. E parte deles, a maioria deles, na verdade, é possibilitada através desse apoio da CAAP. Esse ano, especificamente, foram 2 ações. Dos dias 4 a 6 de outubro, nós tivemos aqui a Van Odontológica, uma parceria da CAAP com a Ortocard. E aí vai ficar a pergunta, qual é a relação disso com o Outubro Rosa? A subseccional de Garanhuns, ela, em parceria também com a Ortocard, aproveitando essa ação da CAAP, nós conseguimos alguns descontos em exames de ginecologia, citologia, ultrassom mamária e mamografia. E durante esses dias, as mulheres puderam, não só as mulheres, os homens podiam, inclusive, adquirir esse voucher, que a gente distribuiu um voucher, na verdade, esse desconto para as esposas e dependentes. Então, foi a nossa primeira ação esse ano, foi disponibilizar esse desconto para exames de citologia, de ultrassom, de mamografia, inclusive de consultas também com o ginecologista. Foi uma parceria da OAB Garanhuns com a Ortocard, durante uma ação da CAAP. Então, essa foi a nossa primeira ação no Outubro Rosa. E a nossa segunda ação, você já pontuou, no dia 20 nós recebemos aqui a van do mamógrafo, né, para realizar a mamografia de forma gratuita. Da primeira vez, dos 4 a 6, a gente realmente conseguiu um desconto, porque eram exames realizados aqui em Garanhuns. A mamografia não. A mamografia foi um exame gratuito que foi disponibilizado às colegas advogadas. A mamografia digital, né, que o Outubro Rosa trata muito disso, né, do combate ao câncer de mama, enfim, e outros cuidados à mulher de forma geral, mas ele dá uma especificidade diretamente ao combate ao câncer de mama, que
é comum, né? Infelizmente ainda é comum acarretar a vida de algumas mulheres. Outra coisa que eu estava observando com a doutora Natália foi sobre as prerrogativas da mulher advogada, que ela já tratou desse tema aqui uma vez, né? A gente convidou ela, quais são os desafios de uma mulher advogada e as prerrogativas que envolvem a mulher advogada, e também ela me ajudou com uma pergunta aqui de como e quando acionar a mulher advogada quando tiver as prerrogativas delas violadas. Como é que funciona esse trabalho de apoio junto às advogadas? Olha, Matheus, antes da doutora Flávia falar, isso é uma coisa que é recorrente, né? Uma violação de prerrogativa é basicamente a violação dos direitos que a advogada tem. E quando se trata de advogada, a gente vê muito que tem muito machão por aí que quer crescer no momento no momento que a advogada está ali, por exemplo, somente que trabalha na área criminal, por exemplo, está ali vai para uma... É recorrente. Na área criminal vai para uma delegacia, a gente vê o policial gritando, o delegado quer crescer, sempre acontece, mas vamos deixar a doutora Flávia falar. Eu só quero acrescentar só uma perguntinha a você. Não perguntar a ela, não. Perguntar o seu Eu não sou entrevistado, não. Tu acha, na tua opinião, tu acha que o mundo da advocacia, de forma geral, o mundo do jurídico, ele ainda é muito machista no Brasil? Eu acho que... Tem melhorado. Tem melhorado, mas eu acho que em tudo a gente ainda tem essa percepção, de certa forma, equivocada de quem está lá, de que pelo fato de ser mulher tem algo mais frágil, algo errado, e eu acredito que ainda assim a gente tem muito a lutar. No entanto, melhorou de uns anos para cá o trabalho das comissões, com certeza. Vamos ouvir a doutora Flávia, que eu não sou entrevistado, não, Marcos. Natália trouxe um tema que é muito importante. E antes de de responder especificamente essa pergunta, quando eu falei que a Comissão da Mulher, ela, com a formação de outras comissões, ela ficou mais livre para trabalhar ações e para debater temas que a gente tinha muito interesse, eu falo exatamente disso. Esse ano, nós realizamos mensalmente lives no nosso perfil, e esse ano nós tratamos de PJE, de câncer de mama, de feminicídio, de prerrogativas. Então, assim, a Comissão da Mulher, ela não se restringe mais às ações sociais, a campanhas. E a nossa prioridade, eu digo sempre, por mais que a gente tenha uma vontade de contribuir socialmente falando, a gente não pode esquecer de que somos uma comissão de advogadas. Então, prerrogativas será sempre um tema recorrente. Não para advogadas apenas, mas para a classe de modo geral. Não existe hoje, Matheus, um canal, certo? Um canal específico para a mulher. Inclusive, é um projeto da comissão que está sendo desenvolvido. Nós sentimos que algumas situações as mulheres se sentiam ou não se sentiam seguras para trazer a questão até nós, ou em muitos casos também, e isso é uma coisa que a gente precisa bater forte, não tinha a informação correta, se aquilo ali era uma violação de prerrogativa ou não. Então, assim, nós temos esse projeto de criar um canal específico para denúncias de prerrogativas na Comissão da Mulher. Mas, independente da criação desse canal, nós temos hoje uma comissão de prerrogativas, de defesa das prerrogativas, atuante em nossa subseccional, que é presidida por Dr. Antônio Coelho, e agora... era presidida por Dr. Antônio e agora é presidida por Dr. Adão, e toda violação de prerrogativa, ela deve ser comunicada imediatamente à OAB, certo? A gente tem muito, a rede social, ela ajudou muito em relação à transferência, à publicidade das informações, mas, por outro lado, ela mal acostumou as pessoas... Às vezes até a prerrogativa de comunicar é violada. Exatamente. Então, assim, por outro lado, a rede social, ela trouxe, eu digo que um mau costume, as pessoas se habituaram a reclamar na rede social. Então, ele vai no grupo do WhatsApp e diz que aconteceu alguma coisa, ele vai no Instagram e diz que aconteceu alguma coisa, mas não formaliza essa violação de prerrogativa. Isso aqui não é um aviso para advogado especificamente, mas para os advogados todos nós. Essa violação, ela precisa ser formalizada, ela precisa chegar até o OAB. Se você está numa delegacia, se você está no fórum, se você está em qualquer órgão público, qualquer instituição, e você sabe que sua prerrogativa está sendo violada naquele momento, é importante que entre em contato com os canais. Eu não vou cometer o erro aqui de falar o canal, mas no site da OAB Pernambuco, vocês
vão encontrar um canal específico sobre a violação de prerrogativas para que o advogado ou a advogada acione imediatamente. Então, isso, Matheus e Lucas, é um apelo que eu faço, porque nós que estamos ali dentro da OAB estamos sempre acostumados a ouvir dizer: Lucas estava na delegacia e aconteceu isso. Quando foi isso, Lucas? Tem um mês, mais ou menos. E a gente fica de mãos atadas nessa situação. Então, a advogada e o advogado precisam ter essa responsabilidade de formalizar essa denúncia para que chegue até a gente. É importante para o advogado, importante para seus clientes e para o futuro da advocacia como um todo. Eu vou pedir para o Arnaldo chegar por aqui para a gente poder chamar um intervalo, não é isso, Matheus? Isso. E eu vou deixar uma pergunta no ar aqui para o Lucas de novo. Eu quero entrevistar Não o sou Lucas. entrevistado, não. Você vai ser entrevistado hoje. Lucas, se você quisesse apostar hoje em Pernambuco, tem mais advogado homem ou mulher? Depois do intervalo, eu respondo essa. 12h40, a gente vai para um rápido intervalo comercial e volto daqui a pouquinho. Quarto poder. Quarto poder. Pesqueira. Todo mundo ouve. Marano. A superpotência de Pernambuco. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Momento CAAP. A Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco está enfrentando a violência contra a mulher de forma enérgica. Criamos uma rede que oferece gratuitamente apoio psicológico e jurídico para a mulher advogada vítima de agressão, além de conceder hospedagem, caso haja necessidade da colega se retirar de sua residência. Agora, estamos ampliando a nossa rede, oferecendo apoio às advogadas e aos advogados vítimas de crimes raciais e de gênero. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado, presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Quarto poder. Quarto poder. Matheus Fernandes. 12h41, estamos de volta na 102.3 FM, na Rádio Marano. O Quarto Poder Especial hoje, nesta quinta-feira, dia 28 de outubro, recebendo, a presidente da comissão da OAB Mulher, doutora Flávia Lima. E eu tinha feito uma pergunta ao Lucas, mas a doutora Flávia vai trazer a resposta correta. Você não sabe. Não sei. Doutora Flávia, hoje no Estado, pela primeira vez, vou ajudar ela a complementar a resposta, tem mais mulheres advogadas do que homens, é isso mesmo? No Estado e também nas nossas comissões. Olha aí. A gente tem visto o reflexo desse aumento de mulheres advogadas no Estado participando ativamente das comissões e dentro da OAB. Então, é muito comum que que a gente veja mulheres exercendo cargos importantes dentro da OAB e encontrar colegas no fórum tem sido uma coisa bastante recorrente, que eu não encontrava no início da minha profissão. Eu sempre encontrava Jorge, doutor Jorge, Cadu, hoje eu encontro todas as minhas amigas, então é um reflexo desse aumento de advogadas. Contra Cadu. Olha, eu vejo que a senhora falou agora também da presença, que ficou... Eu vou colocar mais agradável, com as companheiras de profissão, mas me diga uma coisa, a senhora acha que está influenciando mais de forma geral a OAB Pernambuco e as comissões também, enfim, o meio jurídico do Estado de Pernambuco, com mais mulheres ativas na advocacia? Com certeza. A gente falou agora do tema de prerrogativas e esse apelo que eu fiz há pouco tempo em relação à formalização das denúncias, ele faz muito sentido em relação à presença da mulher dentro da OAB, porque quanto mais mulheres nós temos
mas a notícia, a informação, ela se espalha. Então, digamos que há anos atrás, alguns anos atrás, era muito difícil para o diretor, para o homem que estava ali dentro, entender como era que a nossa prerrogativa era violada, por exemplo. Então, é diferente o tratamento, é diferente a violação da prerrogativa da mulher e do homem, por exemplo, dentro de uma delegacia, né? Como o Lucas pontuou, é comum que ainda exista esse mito do sexo frágil e o homem acaba passando dos limites, às vezes, de forma sutil. Vou fazer uma pergunta pessoal agora. A senhora já se sentiu constrangida em algum ambiente da advocacia? Em inúmeras situações, Se quiser contar alguma, fica à vontade. Não só por ser mulher, mas também por ser, na época, né, jovem advogada. Eu tenho 6 anos advogando, mas no início, isso é uma coisa, inclusive, que a gente trabalha muito aqui na OAB Subseccional Garanhuns. Nós temos uma comissão do jovem advogado atuante, justamente para que a gente conheça os nossos direitos, que a gente saiba quais são as nossas garantias. Mas eu já passei por algumas situações em relação a isso. No começo da profissão, eu fui à delegacia, não milito na área criminal, mas no momento precisava resolver essa situação e acabei, eu brinco sempre, Cadu conta essa história dizendo que a história é dele, mas a história é minha, na verdade. Rapaz! Cadu, furtador de história. Orientada por ele, mas era muito nítido que naquele momento o advogado, primeiro que eu não fui olhada como advogada na situação, né? No momento tinha um oficial de justiça na delegacia, inclusive, e o delegado se dirigia o tempo todo a ele como se fosse o advogado da parte. Então, foi no momento que eu questionei uma questão relacionada à situação lá, foi que ele olhou para mim e disse: quem é você? Eu disse: eu sou a advogada da parte. E quem é o senhor? Ele fez: eu sou advogado, eu sou o delegado. Eu disse: um prazer, meu nome é Flávia. E ele foi extremamente agressivo com a situação, não gostou da forma que eu tinha abordado, mas a mim também não foi dado em nenhum momento espaço, inclusive quando eu ia entrar na sala, ele quis fechar a porta, né? Então, isso infelizmente ainda é recorrente. E digo, no momento, eu como advogada também não informei essa violação, também não liguei, disse: ó, está acontecendo isso, estão aqui me proibindo de entrar na sala, eu não informei. E sei que hoje, se eu tivesse entrado em contato com a nossa comissão de prerrogativas, eu teria tido esse apoio. Importante, né? Olha, quem contou uma vez aqui, inclusive, foi o Dr. Jorge Wellington, que esteve conosco. Ele falou de uma vez que ele tinha entrado na sala do magistrado e estava ajudando ali um dos servidores do TJ a dar determinado despacho que não era nem envolvido com o processo dele. E aí o juiz disse: olha, por que você está aqui na minha sala? Saia daqui. E ele deu autorização. Aí ele fez: não, só sai se você me prender agora. O doutor Jorge é mais aguerrido, né? Existe talvez, além da questão, não nesse caso, né, com o doutor, mas como a doutora falou, a questão, eu posso colocar assim, pelo menos na minha visão, do machismo estrutural, por cultura, né? A gente vem de uma estrutura. Às vezes as pessoas falam, as pessoas acham que estão militando, não é questão de militância, é questão de observar a história. A gente vem de um país que teve a formação cultural formada muito pelo patriarcado, pela postura do homem em poder de liderança, e isso vem mudando ao longo do tempo, e ali onde as coisas se afloram, ficam mais a nervo do sangue mesmo, é na decisão judicial, né? Ali onde a doutora estava defendendo o seu cliente, e do outro lado tinha também o poder, nesse caso era um delegado? Delegado. Era o poder da justiça, né, que cabe ao Estado, né, o poder opressor, de garantir ali alguma justiça, entre aspas, de julgamento, mas às vezes extrapolam, né, o seu espaço e, infelizmente, acabam não respeitando de maneira geral. Mas, como a gente colocou aqui, as mulheres têm conquistado muito espaço, né? Comissões que antigamente talvez nem tivesse, né, observando desse lado, a gente vê hoje em dia, já tivemos o Supremo Tribunal Federal presidido por uma mulher, né? Já tivemos a Carmen Lúcia, Exato. Né? E vem galgando espaços. Eu gostaria, inclusive, de saber se alguém lhe inspirou especialmente, dentro da sua formação acadêmica, alguma mulher, já que estamos homenageando elas nesse mês especial, que sirva de exemplo, ou então entre as suas colegas também, se quiser estar. E essa não foi a doutora Natália que mandou, não, tá? Matheus, por incrível que pareça,
eu entrei no mundo do direito, né, sem nenhum ídolo, digamos assim. Eu não tinha ninguém que eu olhasse assim, eu quero ser como essa pessoa. Mas eu sempre tive certeza que gostaria de fazer esse curso. E desde que eu entrei na faculdade, foi quando eu comecei a me espelhar em algumas professoras. Eu tive professoras maravilhosas na minha graduação, pessoas que me inspiraram, tanto profissionalmente como pessoas. Tive a oportunidade de estagiar com o Dr. Jorge, foi o meu primeiro estágio de direito de verdade, porque eu via como era que funcionava, então, com certeza, também é uma pessoa que contribuiu muito para a minha formação, mas a participação e a contribuição feminina na minha profissão, ela começou efetivamente depois que eu me tornei advogada. Depois que eu passei a militar, a ir no fórum, a olhar para a mulher não como a minha concorrente, mas como uma colega, iniciar uma audiência e terminá-la, e conversar com a colega e ver como ela foi ética e como ela foi profissional naquele momento, isso foi me mostrando, foi me abrindo os olhos. Hoje eu tenho mulheres que fazem parte, assim, profissionalmente falando, que são minha inspiração. Doutora Ieda, eu não tenho palavras para falar sobre ela. Doutora Natália, minha amiga do coração também, que é muito competente. Doutora Priscila, Magda, que também é advogada. Então, assim, eu sou ladeada de mulheres fantásticas que me inspiram e que me fortalecem na profissão. Às vezes dá vontade de desistir, dá vontade. Quando você chega numa delegacia, tem um delegado chato, quando você chega num órgão público que você não é atendido, dá vontade de desistir, mas eu não posso deixar de dizer isso, que são essas mulheres fortes, guerreiras e profissionais competentíssimas que me dão fôlego, que me dão força para seguir. Se inspira em quem está sangrando do lado. E também, não posso deixar de dizer isso, as meninas da minha comissão. Da minha não, da comissão da OAB. Mas são mulheres... Trata a minha com carinho, com né? carinho, é verdade. As meninas, elas têm realizado um trabalho dentro da comissão que é fantástico, de doação mesmo. Setembro, por exemplo, foi um mês que, para mim, profissionalmente falando, foi bastante corrido, alguns prazos, enfim, e nós tivemos reuniões que eu não participei, uma reunião que eu não participei, e as meninas colocaram o projeto para frente, delimitaram tudo que foi feito durante o mês de setembro, por exemplo, a gente fez live semanal, né? Tivemos lives semanais sobre o Setembro Amarelo. Então, assim, são mulheres também que estão ao meu lado e que fazem de mim advogada e fazem da nossa comissão crescer, e, enfim. Então, se eu falasse aqui todas as que me inspiram, a gente ficaria até às 5 da tarde, sem Muito dúvida. bem. Olha, são 12h51, a gente está chegando ao finalzinho do programa. Eu vou pedir para a doutora Flávia deixar as considerações finais dela aqui, as últimas palavras para se despedir da nossa audiência. E quer colocar mais alguma coisa, Matheus? Não. Então, doutora Flávia, pode ficar à vontade. Eu gostaria de frisar aqui 2 ações da CAP, que são muito importantes e pouco difundidas. Primeiro, que eu noto muito que o advogado, ele deixa de procurar informação. Então, gente, nós temos um site, o site da CAP, cap.org.br, que tem todas as informações, os benefícios, os programas que são direcionados à nossa classe. Mas eu vou falar agora de 2 programas específicos e pedir para que as colegas advogadas que mesmo que não precisem, mas deem uma olhada, porque não vai faltar outras colegas que vão precisar e nós vamos orientá-las. O primeiro programa é o programa da maternidade legal, instituído pela CAAP, e é um programa que ele isenta a advogada da anuidade no ano em que ela se tornou mãe, ou também da adoção, se for o caso. Então, é necessário que a gente saiba falar sobre isso, que a gente conheça esse direito, porque existem muitas colegas que tiveram filhos, que adotaram e que, por falta de conhecimento, não fizeram o requerimento desse benefício. Então, o Maternidade Legal é um programa da CAP que é muito importante, então eu faço esse apelo às colegas advogadas para consultar isso no site. E a segunda, e esse aí enfim, é um programa que é fantástico, é a rede de apoio CAAP, a vítima de violência doméstica. Nós temos hoje essa rede de apoio, que é não só o apoio jurídico, né, com assessoria, mas também o apoio psicológico. E em casos extremos, até para abrigar a mulher.
todos esses programas e muitos outros, nossos benefícios, nossas parcerias estão no site da CAAP. É importante que as advogadas conheçam esses programas para que a gente possa falar sobre eles e repassar essa informação para outros colegas. Então, as minhas considerações finais são principalmente para esses programas que eu gostaria. Com mais tempo, a gente vem aqui, quando o Fernando talvez possa vir às 12 horas. Vai ser um prazer. A gente vai debater mais sobre eles e fazer um outro apelo. Dessa vez não vai ser especificamente para a Comissão da Mulher, mas para todas as comissões. A OAB ela tem caminhado, ela tem crescido, a nossa instituição aqui em Garanhuns, ela tem galgado um espaço que nunca se viu antes, e isso se deve à contribuição de cada advogado, que às vezes é de 10 minutos no mês, uma participação de uma reunião. Vocês não sabem o quanto essa participação ela contribui para a nossa classe. Então, meu apelo é para que vocês vão até a OAB, conheçam a nossa instituição no Instagram, indo à nossa sede, no WhatsApp, perguntando a quem está lá dentro, para que a gente possa trazer mais contribuição para nossa OAB e a nossa comissão também da mulher, que está aí de portas abertas para as novas jurandas, só crescer. Eu vou pedir que a doutora deixe as redes sociais e também o site da CAAP é www.caap.org.br. Eu pedi que a doutora deixe as redes sociais, se ela quiser a dela, mas as redes sociais da OAB, da Comissão da OAB Mulher também é importante deixar aqui. E uma dica que a gente está faltando, né? Está esquecendo às vezes, de livro e de filme, que as pessoas às vezes, fulano de tal, fala tão bem. O que será que fulano de tal assiste nas horas vagas? O que ele gosta de ler? Hoje a doutora Flávia Lima, presidente da Comissão da Mulher na OAB aqui em Garanhuns, vai deixar uma dica de livro e filme também. Perfeito. Inclusive, vou salientar aqui que o nosso perfil no Instagram, que é Comissão Mulher, _OAB Garanhuns, nós temos publicações toda sexta-feira, indicando livro, indicando filme. Olha aí. Então, se faltar inspiração, se não souber mais o que procurar no Netflix, dá uma passadinha também no nosso perfil que a gente deixa essas dicas. Matheus, eu sou uma defensora ferrenha da amizade mesmo feminina. Eu acho que a gente precisa desmistificar essa ideia absurda de que mulher está sempre querendo brigar contra a mulher, enfim. E tem um livro que eu acho fantástico, que traz muito essa união de propósitos. Chama A Rede de Alice. Ele não é baseado em fatos reais, propriamente dito, mas a Rede de Alice, ela realmente aconteceu. Era uma rede de espiãs que funcionou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E esse livro traz a história de uma espiã e de uma menina, de uma jovem perdida com gravidez indesejada, e a história delas se entrelaçam, e é muito bonito ver o quanto a contribuição à amizade feminina se fortalece ali naquele momento. E uma dica de filme, eu sou uma apaixonada também por filme, e essa indicação inclusive está no nosso Instagram. É um filme que eu acho que as mães, as jovens devem assistir, e enfim, fantástico, é o filme de Enola Holmes. Eu acho que a força daquela menina é surpreendente, a forma como a gente tira a figura sempre foi Sherlock, e a gente ficou com aquela ideia ali, né? E quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu vi o quanto a força feminina está representada ali. Eu estou fazendo essas duas indicações porque eu acho que é muito comum que venham aqui indicações jurídicas. De filmes sobre tribunal, de livros sobre, né? Enfim, então, para sair um pouquinho do foco, essas são as minhas indicações hoje. Perfeito, né, doutora Flávia? Não podia ser melhor, Matheus. Não podia, não. Inclusive, melhor do que o seu, viu, Cadu? Fica roubando as histórias do povo aí, rapaz. Olha, é um prazer ter recebido a senhora aqui. Já renovo o convite para outras oportunidades. Se tiver um recadinho para vir aqui deixar ou bater um papo com a gente. Doutora Natália estava até brincando aqui. O quarto poder são feitos por 3 homens. São o Matheus, eu, o Lucas e o Felipe. E o quarto poder, ela perguntou para a gente adivinhar quem é. Obviamente, as mulheres, né? As mulheres estão sempre presentes aqui. A gente tem 3 grandes colunistas, né, Lucas? E buscando mais, com certeza. Exatamente. Buscando mais. A participação feminina no quarto poder é muito importante, inclusive quando ela vem aqui, quem bota a ordem na casa é ela, viu?
a deputada estadual Priscila Claus, quando vem aqui, ela, olha, ajeita essas mesas aí, Ela é a única jornalista do programa, a verdade é essa. bota moral. Mas é isso, Matheus. 12h58, a gente vai encerrando por aqui. Hoje tivemos com a doutora Flávia Lima, presidente da Comissão da Mulher, delegada da CAAP aqui em Garanhuns. E tivemos uma entrevista bacana, né? Muito importante. Para quem tá ligando no rádio agora e perdeu umas 2 horas da tarde, 2h30 por aí, a gente vai colocar lá no canal do YouTube, tá? Então você pode acompanhar a entrevista de hoje e dos outros dias. Vou me despedindo por aqui. Grande abraço, Matheus. Prazer sempre. Obrigado mais uma vez, doutora Flávia. Eu que agradeço, Lucas, Matheus, ao Quarto Poder. Muito obrigada pelo espaço. Muito bem. Arnaldo, por favor, tenha cuidado no choque. Eu estou preocupado com você. E manda ele parar de pintar o cabelo de preto, Arnaldo. Vamos se despedindo por aqui. Nesta quinta-feira, dia 28 de outubro, tivemos com a doutora Flávia Lima. Voltamos amanhã, se assim o bom Deus permitir. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Em Correntes, todo mundo ouve. Maranhão, a superpotência de Pernambuco. Macfel Material de